Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui iniciando a nossa semana, mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Boa noite para todos aqueles que estão agora conectados e também para aqueles que vão entrando de acordo com as suas disponibilidades de tempo e também para aqueles que vão assistir a nossa conversa mais tarde, ou amanhã, ou depois. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Estudo e Oração. É importante que nós possamos pedir ao nosso mestre querido, o nosso mentor, o nosso guia espiritual, o nosso farol, que possa iluminar a todos nós aqui presentes, iluminar os nossos lares, iluminar a nossa família, os nossos amigos, iluminar o coração de todos aqueles que neste momento se encontram necessitados de uma luz para continuar a difícil escalada evolutiva. Que Jesus, o nosso querido amigo, possa nos acolher com a sua luz de bondade, de amor, de fraternidade, nos inspirando, nos guiando e permitindo que nós possamos cada vez mais estarmos mais próximo dele através das nossas ações, dos nossos sentimentos de amor, buscando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, seguindo os ensinamentos do nosso mestre. Que possamos caminhar juntos nessa estrada evolutiva. Assim, que no decorrer deste momento que estamos aqui reunidos, possam os nossos lares serem abençoados, iluminados. Possam os irmãozinhos em desajustes físicos, emocionais, espirituais, possam ser acalentados e cuidados pelas falanges de bem, sejam eles encarnados ou desencarnados. Assim, certos de que, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, ali ele estará, com essa mensagem que ele disse: nós confiamos na presença do Divino Amigo entre nós. Que assim seja. Bom, aqui já está presente seu Antônio Freitas, boa noite. Didi, boa noite. Tita, boa noite. Vera Viana, quanto tempo, dona Vera? Boa noite. Osanira, boa noite. Seja bem-vinda. Norminha, boa noite. Seja muito bem-vinda. Nós vamos já começar o nosso estudo, hoje trazendo este livro, Garimpo de Amor, né? Autoria espiritual de Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Nós temos aqui o capítulo 2, que se chama Amor a Si Mesmo. A introdução do capítulo, Joana de Ângeles nos diz: Jesus viveu o amor a si mesmo, à medida que se entregava ao próximo e à humanidade. Então, aqui nós teremos neste capítulo os textos de Joana de Ângeles, né? Como um capítulo, né, que é um pouquinho grande para a gente ler na íntegra, eu vou começar lendo parágrafos e a gente vai comentando, tá certo? Para ficar mais tranquilo, né? Primeiro, a importância da gente entender o que é o amor a si mesmo, né? Joana de Ângeles nos traz esse tema em várias das obras, principalmente da série psicológica, né? Nós temos como, assim, um marco da pessoa que nos chamou a atenção do alto amor, do amar a si mesmo, na figura de Jesus. Quando ele, governador da terra, estava ainda encarnado, um fariseu, doutor da lei,
chegou até ele e falou: já que o Senhor, né, é o enviado que os profetas dizem, como seria possível reunir todas as leis? Ou seja, né, para reunir todas as leis, a pessoa precisa conhecer as leis, para fazer um resumão, né? Todas as leis em um único mandamento. E mal sabia ele que ele estava falando com o governador do planeta. E ali, naquele momento, Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A inteligência, o nível de iluminação, o espírito crístico que Jesus era, não poderia responder de forma mais maravilhosa do que aquela resposta que ele deu àquela pessoa que buscava testá-lo, né? Então, quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, o respeito ao Criador, que ele chama de Pai, e nos ensinou que não é um Deus vingativo que persegue seus filhos, mas um Deus de puro amor, de bondade e de justiça. E Jesus completa: amar ao próximo. Quem é o próximo? Todos aqueles que cruzam o nosso caminho são nossos próximos. Todos aqueles, onde quer que estejam, encarnados e desencarnados no orbe terrestre, é o nosso próximo. Por quê? Porque é a humanidade terrena. Nós somos todos dessa família terrestre, né? Mas Jesus chama atenção para amar a si mesmo. E, gente, inúmeras vezes eu escuto no consultório: ah, Bia, eu hoje fui um pouquinho egoísta, porque eu pensei naquilo assim, 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 assim. E eu falo: eu não vi egoísmo aí. Eu vi que você teve uma assertividade pensando no bem da família e era necessário você colocar essa regra, né? Então, às vezes, as pessoas se culpam, principalmente nós, né? Dentro de um passado religioso que colocava muita culpa no nosso coração, como se desejar o bem para nós fosse taxado de egoísmo. Nós tínhamos que pensar nas figuras religiosas, nos líderes religiosos, nas igrejas representando, né, o povo em primeiro lugar. E era proibido pensar em si, né? Quando a gente lembra da forma como as mulheres eram tratadas, né? Até bem pouco tempo que a gente percebe que as mulheres não participavam de assuntos quando os homens estavam falando. As mulheres eram chamadas a se retirarem das salas. A gente tem hoje clubes que só entram homens, né? De conversas e tudo mais, tal. Ainda existe isso, né? O clube do bolinho. Então, quando Jesus traz esse conceito de amar ao próximo como a si mesmo, ele coloca um amor universal, o amor fraterno, o amor incondicional. Nós estamos nessa condição? Não, não estamos. Mas nós vamos a cada vida caminharmos para essa condição. Essa é a escalada evolutiva. Essa é a importância da nossa participação, do nosso querer, da nossa vontade, na nossa encarnação, né? Nós temos um planejamento reencarnatório? Temos. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, a escolha de desejar ser feliz, porque felicidade está intrínseca no espírito humano. Nós buscamos a felicidade. E não é possível ser feliz se nós não nos amarmos. E aí, uma palestra de Valdo Franco, fizeram uma pergunta para ele: mas como é que eu diferencio o egoísta daquele que ama a si mesmo? E Divaldo foi muito feliz, porque ele respondeu o seguinte: o egoísta
Ele quer as coisas para si. Ele deseja as pessoas também para si, para atender um capricho do querer. É aquele, eu estou sendo egoísta quando eu quero tudo para mim. O alto amor, não. O alto amor, quando eu tenho esse sentimento, quando eu estou neste processo de me amar, eu elejo o melhor para mim, levando em conta a minha evolução espiritual. Então, eu desejo o melhor para mim, lembrando que eu sou um espírito imortal, né? E o alto amor, muitas vezes, ele requer que nós possamos ter que abrir mão de coisas e até de pessoas. Porque nós estamos com o alto amor elegendo o bem-estar emocional e espiritual como indivíduo imortal. Então, o egoísmo, ele nos leva ao orgulho, à ambição, à cobiça, inveja, ódio, ciúmes. Tudo isso está ligado ao egoísta. O alto amor, não. O alto amor está ligado a se amar. E quem se ama e vai construindo felicidade tem autoconfiança, tem autorresponsabilidade, né? Vai eleger o melhor para si, não hoje, nesse minuto, mas o melhor para si nessa existência, no seu processo de vida imortal que somos, né? De muitas vidas diferentes, né? Então eu queria introduzir isso, que nós estamos falando de alto amor, que é o amor a si mesmo. Então nós estamos falando aqui de elegermos o melhor para nós, espíritos imortais na nossa escalada evolutiva. Nós estamos falando aqui não em querer tudo para si, mas que em alguns momentos, para o nosso bem, na nossa escalada evolutiva, nós precisamos abrir mão de coisas, de pessoas, de situações. Então, nós estamos aqui com o alto amor, levando em consideração a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual e até a nossa saúde física também. Correto? Explicando isso, eu peguei alguns parágrafos aqui que me chamaram a atenção, que Joana de Ângeles nos traz para refletir. Então, eu vou pedir licença e nós vamos ler alguns trechos desse texto do capítulo 2 do livro Garimpo de Amor, tá certo? Primeiro, o amor a si mesmo deve ser desenvolvido através da meditação, da autoanálise, porque o ser, nós seres humanos, necessitamos de estímulos para desdobrar-se, enriquecendo a vida. Olha que interessante. Então, Joana fala aqui, atesta que nós muitas vezes não temos um alto amor. Muitas vezes nós nem sabemos como é esse processo. Nós não temos noção de que nós não nos amamos como deveríamos nos amar, como Jesus pediu. Então, ele pode ser desenvolvido. Olha que bacana. Então, não é assim, eu nasci com alto amor. Não. Eu vou entrando no processo de aprender a me amar, de buscar me amar, né? E isso através da meditação, através da autoanálise. Por quê? Porque eu vou me voltar para mim. Nós temos as meditações guiadas que são maravilhosas, que nós procuramos prestar atenção no nosso corpo, na nossa respiração, né? No nosso relaxamento, nos nossos sentimentos. Então, tudo isso ajuda qual processo importante? Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso descobrir as minhas qualidades, as minhas virtudes, que tantas vezes ficam ali, atrás da cortina, né? E preciso desenvolver tudo isso que me faz bem e que faz bem para a minha evolução espiritual nessa vida. Esse auto-amor
é constituído pelo respeito que cada qual se deve ofertar, transformando este respeito em luzes libertadoras de ignorância e em paz de espírito, impregnar essa luz nas nossas vidas. Então, o processo do auto-amor é um processo de autoiluminação, porque eu me amo e o amor é luz. Quanto mais eu me amar, mais luz eu vou estar trazendo para mim. E me amar de verdade. Porque quem ama sabe dos defeitos que tem e busca trabalhar. Quem ama sabe dos erros que tem e busca reparar esses erros, né? Então, sem esse alto amor, a pessoa não dispõe de recursos para encorajar o seu próximo no empreendimento da autovalorização e do autocrescimento. Ou seja, se nós não nos amarmos, nós não conseguimos, né, encorajar o nosso próximo a se amar também. Como que nós vamos falar para o outro se amar, sendo que nós não conseguimos nos amar? Quem vai acreditar? Ninguém, né? Então tem uma pessoa ali se drogando e falando, nós temos que nos amar uns aos outros, irmãos. Ele está se amando? Não. Como é que a gente acredita nisso? Né? É difícil, é difícil. O amor a si mesmo dá dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência, aproveitando conhecimentos, sublimando emoções. Olha que bacana, né? Então, aqui de novo traz a questão do espírito imortal. Eu tenho que ter muito respeito pela minha existência. Se nessa existência eu nasci, né, e na minha genética eu adquiri uma questão neurológica, eu tenho que respeitar meu corpo por isso. Não posso odiar o meu corpo porque apresenta um problema de doença. Eu preciso, nessa existência, de amar, porque eu tenho o corpo que eu preciso. E como que é amar esse corpo? É cuidar, né? E quando eu cuido do meu corpo, eu estou me amando. Como é que eu posso pensar, não, eu tenho dificuldade de aprendizagem, então eu sou tolo, eu sou burra, eu sou pouco inteligente. Como é que eu vou me agredindo ao invés de acolher e descobrir onde é a minha dificuldade de aprendizagem? Entendem? Então eu preciso ter um respeito muito grande por quem eu ainda sou, né? Para que eu possa sanar, aparar essas arestas e perceber o que precisa de ser trabalhado em mim. O que precisa de ser trabalhado para que eu seja mais feliz, para que eu me auto-ilumine, para que eu siga nessa evolução. E não porque fulano ou beltrano quer. Não, é a minha consciência, o desejo de ser feliz que tem que me levar para esse sentimento. Entende? A consciência de si mesmo, inspirada pelo auto-amor, torna-se lúcida quanto aos enganos cometidos, ensejando-se oportunidades de reparação, ao tempo em que faculta ao próximo a compreensão de suas dificuldades na busca da felicidade. É o que eu falei, né? Então, é eu ter consciência de mim, de tudo aquilo que eu tenho de maravilhoso, porque todos nós temos, e de tudo aquilo que precisa ser trabalhado, de todos os erros cometidos, dos enganos, dos aprendizados, dos processos, na vida mesmo. Às vezes eu percebo que até agora, o momento da educação do meu filho foi um pouco assim, deixando ele mandar, fazer o que quer, sem limites. E eu posso acordar para isso. E a partir de agora eu começar a mudar, aprender a colocar limites, mostrando que o filho não é o chefe da família e que a família são todos juntos ali pelo bem comum, né? Mostrando que os ambientes comuns têm que ser respeitados porque as pessoas estão ali, né? Então,
é importante essa consciência de si mesmo, né? E também para a gente saber o quanto que nós já avançamos, né? Porque não só os enganos, mas também os acertos. Ai, que bom! Antes eu andava no trânsito e gritava, blasfemava e tudo mais, e agora eu ando no trânsito de uma forma tão cidadã, tão civilizada. Olha o quanto que eu já evoluí, né? Nós temos que fazer isso. Antes eu não tinha disciplina para estudar, agora eu sou uma pessoa bem mais disciplinada. Isso é consciência de si mesmo. O que eu estou acertando e o que eu preciso ainda acertar. Compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesmo, trabalha sem desespero. Olhem essa frase, gente. O amor a si mesmo. Quando eu compreendo a finalidade da existência, qual que é a finalidade da existência? Aprender a amar. Se for para resumir tudo em uma só frase, aprendizado do amor. Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, aprender a amar ao próximo, aprender a me amar, né? Quando eu compreendo que a finalidade da existência não é aparecer, não é ser superior a ninguém, não é ser melhor que ninguém, não é me vingar de ninguém, aí eu desperto para o alto amor. Lembram-se que eu falei do alto amor? Amar esse espírito imortal e fazer o melhor para a sua escalada evolutiva? Pois bem, e para isso, o que a pessoa consciente da sua existência faz? Trabalha sem desespero. Não se transforma no workaholic que nem sequer dá atenção para os filhos ou para a família, naquele desespero de acertar, no medo de errar, no não falar não, no dialogar no trabalho, né? Então, não existe desespero no trabalho. Existe um trabalho com consciência e um trabalho equilibrado, né? Confia sem inquietação, ou seja, não fica naquelas paranoias, né? De medo de abandono, medo de traição, medo da amiga não gostar o que falou e ficou de mal, né? Medos, medos, medos. Então, assim, a confiança é maior. Quando eu tenho mais confiança, eu fico menos inquieta, né? A pessoa serve sem humilhação. Servir, sim. Humilhar-se? Humilhar no sentido... Quando eu humilho, né? Muitas vezes eu estou transformando o outro no algoz. Então, eu preciso de ter respeito. Humildade é diferente de humilhação, entendeu? Ser humilde, sim. Concordar em ser constantemente humilhado? Não. Isso é falta de amor. A pessoa produz sem servilismo. É aquilo, né? Ela vai produzir, vai ter alegria em produzir, mas não vai ser movida, né? Como a pessoa servil, no sentido assim de o servilismo, né? No sentido de do objetivo, né? Porque eu produzir com objetivo, eu acredito naquilo e eu tenho ali a minha energia presente naquela produção, né? Eu não tenho que ser um robô para produzir como um robô. Compreendendo a finalidade da existência, a pessoa avança, né, na sua escalada evolutiva sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. Então, avançar sem tensões desnecessárias. Quantas vezes a gente vai evoluindo tenso, com medo, andando e olhando, pesquisando, uma tensão muito grande, num medo de viver, né? Então, qual que é o rumo da minha existência? Os objetivos essenciais, né? O maior deles é eu aprender a amar. Mas eu vou conseguir tudo em uma vida? Não. Mas eu vou aprendendo aos poucos. Então, aqui, é eu confiar que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, que
tudo o universo vai prover, porque a abundância faz parte do universo. E eu, acreditando no universo que provê, eu vou em frente, de cabeça erguida, com coragem, sem orgulhos desnecessários, sem desequilíbrios, sem tensões, levando em conta a essência da vida. E o que é a essência da vida? Quais os valores da vida que nós devemos buscar e nos encher deles? Aqueles valores que levaremos conosco depois do nosso desencarne, né? O amor a si mesmo contribui para a valorização das conquistas adquiridas e torna-se estímulo para novos tentames, com vistas à realização de uma existência plena. Então, é a gente valorizar cada conquista. Então, se eu estive muito tempo operada de cama, eu valorizar o momento que eu sentei. Eu estava num processo de luto e tem 20 dias que eu choro todos os dias, que eu não tinha coragem nem de aguar as minhas plantas. Aí hoje, no 21º, eu levantei e aguei as minhas plantas. Comemore isso, né? A gente precisa de valorizar essas conquistas, sabe? Cada conquista valorizada manda para o meu sistema, né, de crenças, uma mensagem de que eu sou capaz, de que eu sou um vencedor e de que eu estou caminhando, eu estou evoluindo. Isso faz bem para o meu espírito. Por quê? Porque quem busca felicidade tem que evoluir. Não existe felicidade sem evolução. Ninguém que se disponha a amar sem resolver as suas inquietações internas, que lhe produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá o objetivo. Então, gente, se eu desejo amar, né, alguém, se eu desejo ter, né, o amor ao próximo dentro do meu coração, eu preciso de trabalhar as minhas inquietações internas, os meus traumas, as minhas crenças limitantes, né? Porque tudo isso produz o quê? Desamor. Se eu desejo me amar, a mesma coisa. Porque as minhas crenças limitantes, os meus traumas, as minhas inquietações internas conspiram o quê? Contra a minha autoestima. E eu fico com uma baixa autoestima. Então, se eu não tenho uma autoestima saudável, eu não consigo o passo seguinte, que é um grande amor por mim mesmo, né? Eu não consigo amar o próximo. Então, eu preciso de trabalhar isso. Por quê? Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma inquietação interna, digamos assim, que eu tenho medo de abandono. Inconsciente, sempre. Tenho medo que a amiga me abandone, que o marido me abandone, que os filhos me abandonem. Tenho medo de abandono, né? Então, eu preciso de trabalhar isso num processo terapêutico, para descobrir de onde que vem isso. Para eu trabalhar ali a essência, né? Para ver se a gente consegue, tirando as linhas emboladas desse novelo, para ir trabalhando isso para ficar livre, desimpedido, né? Então, isso produz desamor. Por quê? Tudo que o outro fizer, eu vou fazer uma leitura com a minha ótica da minha insegurança, do meu medo de abandono. Então, se eu falo um pensamento meu e um namorado discorda, eu vou pensar, nossa, e agora se ele terminar comigo, né? Então, se eu for colocar limite num filho, eu fico com medo do filho não gostar mais de mim, né? Então, eu não tenho coragem de falar com o patrão que isso aqui não está de acordo, que eu descobri na lei tal que isso aqui não deve ser, né? Então, a minha autoestima fica muito para baixo. E o que significa isso? Falta de autoconfiança, falta de autoconhecimento, falta amor, né? Então, Joana fala que ninguém que se dispõe a amar sem resolver as suas inquietações internas vai conseguir isso. Bonito isso, né? Bom, invariavelmente, a falta de amor
a si mesmo decorre de conflitos que muitas vezes remanescem da infância, mal amada, de frustrações acumuladas, de projetos que não se confirmaram conforme foram projetados por nós, dando surgimento a complexos de inferioridade, insegurança e fugas psicológicas, que é o que eu falei, né? Então, nós temos conflitos inconscientes desta vida, de outras vidas. Nós temos frustrações acumuladas. Então, às vezes, eu tenho vários projetos, conheço pessoas que às vezes se encontram no momento que falam, mas eu não consigo arranjar um namorado bom. Uma pessoa boa, maravilhosa, por que não? Né? Então, vamos trabalhar isso para a gente descobrir o porquê, né? Que eu vou atrair pessoas que não me respeitam, que não me valorizam, né? Porque como que essa energia minha está buscando me unir a esse tipo de energia? É preciso trabalhar, porque é preciso mudar isso e se valorizar. Eu brinco no consultório que me dá vontade de fazer uma foto do antes e depois de trabalhar esses pontos, né? Porque a pessoa rejuvenesce anos, sem plástica, sem botox, entendeu? Por quê? Porque a energia tá de pessoa que crê, uma pessoa que acredita em si, uma pessoa que melhora a sua autoestima, o seu tônus, a sua postura, o brilho nos olhos, e tudo isso é muito encantador, né? Ao começar a amar-se, descobre que são as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores. Então, quem é muito rico não precisa de se gabar, né? Eu não preciso de mostrar, né? De usar algo para mostrar uma etiqueta. Eu não preciso de aparecer, eu não preciso de mostrar para ninguém. As pessoas veem, né? Então, às vezes, naquelas coisas que não tem essa luta pelo tipo de foto que vai causar, nossa, no Instagram, né? Então, às vezes, você, mesmo nas redes sociais, você não procura um momento bom. Vai fotografar um momento, você olha e fala assim, não, vai tirar foto? Espera aí. Aí desfaz a energia daquele momento, né? Talvez a foto fique melhor, mas assim, a energia envolvendo aquele momento já passou, né? Não é mais a mesma. Então, olha só, pequenas coisas sem grande importância constituem significados importantíssimos para a gente entrar, ficar, continuar nesse processo de amar a si mesmo. Olha aqui os exemplos que Joana dá. Momentos de solidão para autoanálise e reflexão. Olha que coisa importante. Todos nós precisamos de ter aqueles momentos sozinhos para a gente pensar, para a gente estar com a gente mesmo, para a gente sentir o nosso coração pulsar, para a gente sentir a nossa respiração, para a gente pensar no que fez, no que acertou, no que errou, para a gente descansar das opiniões do outro, né? Então, esses momentos são importantíssimos no processo de alto amor. Aí ela coloca, instantes de prece silenciosa, eu entrar em conexão com quem eu acredito ser o meu farol. Nós, que nos intitulamos cristãos, elegemos Jesus Cristo como farol, como mentor, como mestre, como modelo da humanidade. Então, essa prece silenciosa direcionada a Ele, direcionada a quem nos criou, né? Claro que se a pessoa tiver um santo de devoção, que goste, seja Francisco de Assis, então entre numa prece com aquele que você acredita que está próximo de você, né? Uma prece para o universo, se eu não tenho uma crença mais específica, mas para as energias, para me conectar com o que é bom. Né? Terceiro, refazimento através da música. Gente, como é bom a música nas nossas vidas, né?
eu descobri uma época que eu tive que eu estava com muitas demandas, muito cansada, e que eu percebi que já tinha meses que eu não cantava no chuveiro. E eu sou uma exímia cantora de chuveiro. Todos os dias, desde a infância, eu canto, eu gosto de cantar. Eu crio músicas no chuveiro, letras, melodias, né? Estou lavando a cabeça, estou cantando, estou imaginando aquela luz dourada em cima de mim, tirando também todos os meus miasmas negativos. Então, o momento do meu banho do corpo físico é um momento do banho espiritual também. E quando eu percebi que no processo terapêutico, depois de algumas sessões, eu comecei a cantar no banheiro, só quando eu comecei a cantar no banheiro que eu tive a consciência de que eu não estava cantando há tempos. Olha que coisa interessante, né? Não era minha queixa, mas foi a consciência, esse aprendizado. E como a música, o escutar a música é bom, né? Como alinha nossa alma. Nós precisamos de adquirir esse hábito, né? Hoje a gente não vê muito rádio, os radinhos de pilha que ficava do lado na cozinha, mas a gente tem a Alexa, a gente tem o celular, tem os aplicativos com músicas, né? Então, é possível a gente se conectar a músicas que mexam com o nosso amor na nossa alma, né? 4, caminhadas tranquilas. Não é aquela caminhada de você ter que bater um ritmo, uma quilometragem, nem olhar para o lado, não. Uma caminhada, uma volta tranquila, entrar em contato com a natureza, olhar a paisagem e tudo mais, né? Carícias em crianças ou animais. Carícias no sentido assim, abraçar um filho, né? Fazer um cafunézinho no seu bebê, né? Pegar um animal no colo, brincar, né? Abraçar o seu pet, o seu sobrinho, dar um significado diferente à vida dessas crianças que se encontram tantas vezes não na nossa família, mas em orfanatos, em lares, né? A gente tem visto muitos pedidos de auxílio de brinquedos para as crianças que se encontram nos abrigos do Rio Grande do Sul, né? O brincar faz bem para a criança, né? Então, assim, acarinhar os nossos filhos, isso é muito importante. Cuidados com plantas, flores, árvores, adornos, né, que tem na nossa casa. Então, isso é sentir a vida fluir do nosso lado e de todos os lados, no pet, na criança, nas árvores, nas plantas, no sol, né, nas paisagens. Então, tudo isso faz com que a gente se lembre que nós somos filhos do Criador deste universo maravilhoso. E a gente estabelece conexões com o Pai, né? Conversações edificantes. O que é uma conversa edificante, né? Quando eu converso com alguém, quando eu converso comigo ou quando eu converso no computador. Porque eu hoje tenho conversas digitais, né? Conversações edificantes. A gente vê tantos comentários na internet desrespeitosos, né? A pessoa coloca uma opinião, o outro vai lá, tal. Então, assim, eu preciso de comentar, eu quero discordar, mas com respeito. O outro é um ser humano, né? E eu não estou aqui para poder bater no outro, eu estou aqui para mostrar um outro ponto de vista, né? Até porque se eu chego com agressão, é aí que não vai me escutar mesmo, né? Cuidados com a alma, preservando-lhe a lucidez em relação aos deveres e compromissos que lhe dizem respeito. Ou seja, muitas vezes a impulsividade, o imediatismo nos trazem momentos de dificuldades, né? Então nós precisamos de pensar, né, na nossa alma que é imortal, os cuidados com ela, entende? Porque aí esses cuidados, né,
eles são o aconchego do meu eu, são necessários para que eu continue inteira nessa caminhada. Avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário, e a que se atribui um significado exagerado. Ou seja, às vezes, sabe aquela mocinha de 13 anos que vai para o aniversário, sai uma espinha aqui e ela quer morrer? Entendeu? Isso é secundário, embora para ela não seja. Mas é exagerado um significado falar em morrer por causa de uma espinha. Entende? Ela pode ficar triste, mas falar em morrer já é demais por conta de uma espinha. Então, às vezes, eu tenho que ver o que é realmente útil na minha vida e o que é secundário. Porque às vezes a gente dá tanta importância à bobeirinha, né? E a gente sofre tanto com detalhes, tanto, né? Então, algumas vezes eu deixo de curtir um momento porque eu estou presa a detalhes. Às vezes eu tive uma conversa de 2 horas no almoço gostoso com algumas amigas e me sinto mal por uma fala de 1 minuto e excluo toda 1h30 de conversa que eu tive. Por um instante, um detalhe da conversa, né? Então, isso não, a gente precisa, né, ver o que é útil, importante e o que é secundário nas nossas vidas. Não colocar nossa energia naquilo que não é necessário. Bom, então, esses 9 itens foram colocados de pequenas coisas que nos auxiliam a estimular, a manter, a fazer com que cresça esse auto-amor por nós mesmos, né? Aí Joana continua. O sentimento de auto-amor tem uma ação autoterapêutica. Por quê? Porque o auto-amor liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura e de autocompaixão. Então, se eu tenho amor por mim mesmo, eu não vou ficar me censurando. Eu preciso de perceber onde eu errei e reparar esse erro, né? Não adianta eu olhar para um balde de leite derramado e ficar, por que eu derrubei esse leite? Por que? Nossa, mas você é burra. Nossa, mas você é boba, desastrada. Não, por que isso? Né? E, de repente, eu começo a me bater porque eu derrubei o leite. O que vai resolver? Isso passa a ser insano. A gente acha que isso é exagero, mas a gente faz isso em muitas outras situações, né? E eu não posso ter dó de mim também, ficar com autocompaixão, porque senão eu não vou para frente. Eu preciso de ter auto-amor. É diferente, né? Não adianta eu ficar me flagelando com pensamentos menos amorosos, com ações tão desequilibradas. Em busca de quê? Não. É auto-amor que precisa de ser o nosso foco. Quando eu compreendo os meus próprios limites, as minhas possibilidades, eu tenho um sentimento de alegria pelo que eu já consegui e me encorajo em relação ao que eu ainda não consegui. Então, olha que bacana, eu sei do meu limite. Então, eu aceito onde eu estou, eu vou me alegrar onde eu cheguei e aquilo vai me animar para eu chegar mais adiante. Isso é o quê? Auto-amor, autoaceitação. Nesse propósito de auto-amor, o egoísmo que a gente falou lá atrás, né, não consegue se alojar, porque não há a ambição da posse, nem do domínio, da superioridade, da vitória sempre, e nós não temos nenhuma ação sobre essas paixões perturbadoras. Não. Nós estamos envoltos. A nossa essência, o nosso sentimento em amor, em luz, em felicidade. Eu não preciso competir com outro
para destruir o outro para que eu possa aparecer. Não, é diferente isso, né? E Joana de Ângeles coloca que Jesus viveu o amor a si mesmo à medida que se entregava ao próximo e à humanidade. Jesus nunca se permitiu descurar da tarefa sem a qual veio ao mundo. Jamais se facultou transferir ao outro o culto do dever. Não se facultou a tristeza ou a depressão. Embora não faltassem motivos e circunstâncias para conduzi-lo ao desânimo, porque Jesus foi perseguido, caluniado, vigiado por adversários gratuitos. Jesus manteve-se afável com os enfermos e cansativos companheiros do ministério, dócil ante as misérias morais dos doentes da alma, que era toda a humanidade, né? Compadecido da ignorância que existia em toda parte, em todos os corações, confiante em Deus, em todos os instantes, até mesmo no Calvário. E Joana de Ângeles termina essa lição dizendo: Jesus, por conhecer a grandeza de que era constituído, não falhou, não temeu, não deixou de amar, embora desamado, injuriado, aparentemente vencido, terminando por vencer todas as injunções perversas e seus sequazes. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Não é hoje que eu vou me transformar no mestre, mas ele precisa de ser o meu modelo e guia, de onde um dia eu irei chegar. Com certeza, seguindo esse caminho, essa luz, esse farol, que é a nossa sustentação. Então, vamos nos amar um pouquinho mais. E alto amor não significa se encher de botox ou ficar preocupado se está sendo admirado. O alto amor é você com você. É essa equação. É você se compreender, você saber do seu potencial, saber dos seus erros, dos seus defeitos, e ir trabalhando tudo isso com muito amor. Como quando o artista pega uma pedra sem forma e ali ele faz o formato da arte que ele quer reproduzir. Então nós temos que enxergar em nós aquilo que nós vamos construir e que já começamos a construir. Vamos nos amar muito, cada vez mais, sem deixar muito espaço para o egoísmo, sem deixar muito espaço para o querer, para o capricho, para o excessivo materialismo, mas vamos estar mais próximos do Pai, mais próximos de Jesus e mais próximos de nós mesmos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Nesse momento, a gente vai fazer a nossa prece final. Jesus amado, obrigada por sua vinda aqui encarnado. Obrigado por ter aceitado este desafio, esta missão de conduzir o planeta Terra em toda a sua trajetória evolutiva. Obrigada, Jesus, pelo seu maravilhoso e doce olhar, pela sua presença aqui conosco sempre. Obrigada, Jesus, por nos apresentar a um Pai de bondade, amor e justiça. Obrigada, Jesus, por nos ensinar que o caminho do amor é o caminho que nos leva à felicidade e que não existe felicidade sem amor. Obrigada, Jesus, por nos aconselhar,
a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Obrigada por nos orientar a amarmos a nós mesmos. Que a sua luz, o seu amor, possa envolver a todos nós neste momento, nesse instante de cura, nesse instante de iluminação, de reflexão, de aprendizado, de paz e de amor. Que possamos abrir a nossa alma para recebermos esse amor, essa luz, que penetre em todas as nossas células do nosso ser material e espiritual. E assim, nos iluminarmos com essa energia de amor, de gratidão, de bondade, de luz, de coragem, de esperança, de fé, de perseverança. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada aos amigos espirituais que aqui auxiliam a todos nós. Obrigada pelos tratamentos realizados. Obrigada por este momento, que o amor dos nossos corações, unido ao amor do coração de cada um envolvido nesse projeto, se torna um elo de luz e que possa se conectar aos demais elos de luz da humanidade. Abençoa a nossa noite, o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida. Que assim seja. Com essa prece, então, nós terminamos o nosso estudo oração na noite de hoje. Muito obrigada pela sua presença. E se você gostou da lição, dê like, compartilhe o vídeo com alguém que você possa desejar compartilhar esse conteúdo. Quarta-feira estamos aqui novamente às 20 horas. E na próxima semana, novamente. Vamos juntos, aprendendo, estudando, orando, de mãos unidas, para que nós possamos, assim fortalecidos, continuarmos juntos nessa escalada evolutiva. Deus nos abençoe. Boa noite.